Olá, meu povo. Boa tarde. Como é que vocês estão? Júlio, Márcia, Ferreira, Marisa e 4 pessoas entraram: Neuza, Ana Maria, Ana Lima, Aparecida. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tô aqui num domingo que começou com chuva e agora tá abrindo um solzinho. Vamos entrando aí, sejam bem-vindos, bem-vindas. Luciana, Netinho, Sanca, Nena. Vamos chegando. Eu sigo aqui em Porto Alegre, vivendo esse momento tão diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Ontem eu estava conversando com a minha mãe, né? E a gente tem se falado bastante. E ontem a gente conversou 1 hora, assim, eu estava falando para ela, tentando explicar, né? Algo que eu nunca tinha experimentado, que é esse movimento de voluntariado em momento de crise. Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida. Porque no meu grupo de xamanismo, a gente experimenta o trabalho coletivo, né? Faz parte. Já há mais de 10 anos que eu faço parte de um grupo onde a gente planta, colhe, constrói e tudo é a gente que faz, limpa, né? É claro que às vezes a gente contrata algum profissional para fazer algum trabalho específico, mas a gente bota a mão na massa. Mas é um trabalho coletivo entre amigos, né? E se chega uma pessoa ou outra, ou várias pessoas, a gente acolhe, mas já tem ali um corpo de amigos, né? O voluntariado é diferente. Gente, olha esse sol maravilhoso. O voluntariado é diferente porque a gente chega num lugar que a gente não conhece ninguém. Acho que eu vou ter que fechar aquela janela ali. Peraí, rapidinho. Filho, veio o sol a full. Ué, fecha isso aqui. Vai ficar mais escurinho pra você. Voltei! Então, e no voluntariado, que também muitas vezes eu faço o meu trabalho de terapeuta de maneira gratuita, né? E recebo muito mais do que eu tô dando, então, assim, conheço bastante esse bem-estar por estar oferecendo um dom, uma ferramenta, né? Que eu tenho oportunidade de poder usar de graça. Graça tem a ver com a graça da vida, né? Com gratidão. Então é uma maneira de retribuir também tudo que eu recebo da vida. Então eu também conheço o trabalho voluntário nesse sentido. Mas o trabalho voluntário no momento de crise é diferente, porque tem uma urgência, a movimentação se torna mais intensa, precisa ser focada, precisa ser organizada, precisa ser obediente para ser assertiva. Cada pessoa precisa encontrar o seu centro, a sua tranquilidade, se acalmar para fazer a coisa direito e para fazer parte de um corpo. Porque se alguém pensa nela como algo isolado daquele movimento coletivo, atrapalha. Então é muito interessante. Eu estou tendo movimentação aqui de helicóptero hoje, não sei se vocês escutam. Então eu nunca vivi isso, né? A situação toda eu nunca vivi, porque, né? Claro que o que está acontecendo aqui no Sul é algo muito grande, assim, que eu sinto que quem está vivo nunca viveu, né? No Brasil não é uma coisa localizada, é algo sistêmico, tem a ver com várias escolhas nossas como sociedade.
no Brasil e no mundo, né? Isso explodiu aqui, mas é sistêmico, não existe nada isolado, né? E esse é o paradigma, essa é a visão de mundo que a gente precisa transformar. Nada está separado, tá tudo interligado. E aí é muito diferente, assim, é uma experiência completamente nova. A emergência do momento, a gravidade de tudo que acontece e o que eu estou experimentando pessoalmente, que é o voluntariado em momento de crise. Então, assim, a organização da Nova Acrópole, né, que é uma organização internacional que eu achava que era só filosofia, não é. É filosofia e voluntariado. E já tem um tempo que eu acompanho a professora Lúcia Helena Galvão e outros filósofos da Nova Acrópole. Tive a honra de conhecer a professora Lúcia Helena no Rio de Janeiro, na estreia da peça O Profeta. Aliás, deixo aqui meu profundo sentimento, porque o Sami, o ator da peça O Profeta, que fazia lindamente, fez a passagem agora há poucos dias, assim, foi um susto, né? Tá sendo ainda um susto também a passagem do Sami, porque é muito jovem, cheio de vitalidade e foi algo repentino. E nessa ocasião eu tive a alegria de conhecer a professora Lúcia Helena Galvão, porque eu tenho uma paixão pela filosofia e todo mundo que busca a verdade e o autoconhecimento se sente com afinidade, né, pelo universo da filosofia, que é justamente a busca da verdade. Então eu já acompanhava o trabalho da Nova Acrópole na filosofia, só que olha que coisa interessante, né? Como o nosso inconsciente comanda nossos movimentos e nos leva para onde a gente tem que estar. E é por isso que cada vez mais eu confio na vida, eu confio nesse plano maior. Eu tô vendo que vocês estão escrevendo umas coisas, eu vou voltar para ler daqui a pouco, tá? E o fato é que o primeiro lugar que eu procurei para me oferecer como voluntária, assim, logo no início desse processo, onde era esse lugar? Exatamente o grupo de voluntários da Nova Acrópole, que tem uma experiência de décadas em voluntariado e alguns deles também com experiência em trabalho de emergência. Então, assim, foi uma imersão no espírito do voluntariado, que é muito diferente. Principalmente num estado de emergência, onde muitas pessoas que nunca se viram na vida se encontram e quando a gente se encontra é claro e nítido e na prática somos todos irmãos. E a gente não quer nem saber de onde veio cada pessoa, a gente só quer saber que estamos ali unidos pela mesma causa e olhando para a mesma direção. Eu nunca tinha experimentado isso na minha vida, é algo realmente... uma bênção, assim, sabe? E aí eu entendi por que a Nova Acrópole juntou voluntariado com filosofia. Eu, inclusive, fiz agora o curso gratuito de voluntariado para momentos de crise que alguns professores da Nova Acrópole deram. Inclusive, eu acho que dá tempo, se vocês entrarem na página Nova Acrópole Brasil Sul, deve ter o link, porque a partir de hoje, eu acho que vão ter alguns domingos, né? E fica gravado, se a pessoa não pode assistir na hora, é gratuito e é justamente esse casamento perfeito da filosofia com um trabalho voluntário. Porque a filosofia só faz sentido se ela for colocada em prática. E o trabalho voluntário é a construção dos valores humanos na prática. Então, nossa, uma experiência muito linda. A Roseni, que lindo, quero participar. Entra lá, Roseni. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Nilma, que coisa linda esse movimento. Somos todos irmãos. Sim. E assim, ninguém fala nada sobre isso, sabe? É nítido, assim, é claro, assim, tá todo mundo experimentando a mesma experiência de unicidade, de união, de amor fraterno. É muito forte, é lindo demais.
Eu sou bem grata, assim, a poder ter experimentado isso. E aí, ó, Analiese. Meu pai assistia comigo e morreu em 91. Você deve estar falando da novela, né? É, você está falando da novela. A novela Na Raiz é Trovão. É, Marcos, Ingra linda, sua voz calma e sincera já manifestou tranquilidade para mim. Que bom, Marcos. Gente, acho que foi isso só que vocês tinham falado, né? Se alguém falou outra coisa, repete aí. E aí, gente, tá, ó, o Marcos, independente das maravilhas que você continua a fazer na vida das pessoas, você é eterna na raio. É, eu acho que eu sou mesmo e tudo bem, adoro, né? É um presente que eu recebi na vida, da vida, para ter vivido esse papel da Ana Raio, que tem muito a ver comigo, me ensinou muito e continua sendo, assim, um farol. Mas aí o que está acontecendo agora, e eu falo isso para as pessoas que estão em Porto Alegre, é que o movimento voluntário caiu um pouco, e é natural, né? As pessoas estão voltando para os seus trabalhos, para a escola, e aí, né, aquele tempo todo e aquele chamado mais potente para ajudar vai arrefecendo, né? Pessoas também ficaram mais cansadas e estão dando uma parada. Eu agora mesmo, no final de semana, desde ontem, estou mais dedicada ao meu livro e está sendo maravilhoso, está fluindo bastante, mas o fato é que a gente precisa ter essa atenção de tentar, na medida do possível, continuar o trabalho, né? Eu comecei aí, lá no grupo da Nova Acrópole, o setor que eu estava atuando e que eu já estava assim super à vontade, sabendo como tudo funcionava, tinha a ver com receber todas as doações, separar, organizar e encaminhar, né? Eu e um monte de gente, né? E ali é todo mundo mais um, não tem ninguém acima ou abaixo, né? Se tem alguma hierarquia é só para o funcionamento das coisas, mas é um rodízio de funções muito bonito, é uma dança assim, sincrônica, sincronizada com todas as necessidades e todo mundo sente, sabe o que precisa ser feito e como tem que ser feito, né? E quem está chegando recebe as informações, então é tudo muito harmônico e orgânico. Nesse lugar que eu estava trabalhando, foi fechado por um tempo, não sei se vai reabrir num outro momento, mas aí eu fui chamada pela Defesa Civil e fui lá para ver como era e foi incrível, né? Na Defesa Civil é um lugar maior, é um galpão bem grande. Eu fiquei num galpão de alimentação e a gente montou cestas básicas e ali que o pessoal me comentou que tinha caído bastante o número de voluntários, porque é um lugar maior, precisa de mais gente. Então, assim, quem está em Porto Alegre, se sentir esse chamado, tiver um tempo, vai lá na Defesa Civil. Tem o aplicativo, né, para você ser chamado, mas se você não tem ou não foi chamado, vai igual, porque eles estão precisando. Lá eu fiquei sabendo que já teve algumas mortes por leptospirose, então, assim, é o início de um longo processo, né, gente? É o início de um longo processo, que não tem a ver só com o Rio Grande do Sul, como eu já disse. E aí eu quero dizer também que eu tô me sentindo muito melhor agora, depois de ter buscado formas de ficar bem dentro disso tudo, depois de ter sido constelada, constelação familiar, para quem não conhece, depois de ter conduzido constelação familiar coletiva sobre o sentimento mais presente nas pessoas do grupo, que era justamente o sentimento de culpa por estar bem, ou então culpa por ter ido para a praia, porque aqui não tinha água, luz, e aí tem essa vontade de ajudar, e aí é muito interessante, porque a gente precisa fazer um rodízio de voluntariado, né? Quem estava ali mais presente no início, agora talvez pare para cuidar de outras coisas, e quem estava na praia por falta de luz e de água vai estar voltando, porque está regularizando tudo isso, e pode ocupar esses lugares. Então,
a gente pode também se acalmar entendendo que no universo tudo acontece como tem que acontecer e nos cabe concordar com o que está acontecendo e fazer o nosso melhor. Porque nada acontece por acaso e nada vem do nada. Tudo que está acontecendo é consequência de ações e de escolhas. E cada um e cada uma de nós tem sua parte nesse plano maior. Né? Fazemos parte desse macro, nos nossos hábitos, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e emoções. Eu quero trazer para vocês a constelação, a primeira, que eu participei como representante, e eu representei o Rio Grande do Sul. Eu já falei dela aqui na live, mas eu quero trazer um outro ponto. Vocês sabem que nós somos compostos dos elementos da natureza, né? Nós somos compostos de água, de carbono, que é o elemento que compõe a Terra, de ar, naturalmente, ninguém vive sem estar respirando. Água, carbono, que é a terra, ar e fogo, que é a nossa temperatura, a nossa chama da vida e a temperatura corporal também. Então, nós temos todos os elementos da natureza na gente. E a água corresponde justamente a quê? Quem sabe? Quem aí é do autoconhecimento, da filosofia, dos estudos holísticos e sabe o que corresponde à água? O elemento água corresponde a que aspecto do nosso ser? Quero saber se alguém sabe. Vou ficar feliz se alguém aí souber. Oi, Eli, boa tarde. A água representa o que no nosso corpo? Que dimensão do nosso ser? Vocês não vão nem chutar, gente. Oi, Yuri. Ó, a Ângela fala fluidez, chegou perto. As emoções, exatamente, Marisa, as emoções. A Carla fala nosso corpo físico. As águas correspondem no nosso corpo às emoções. A água são emoções, exatamente, Marisa. Então, por isso, nós somos também muito influenciados e influenciadas pela Lua, porque as fases da Lua regem as marés, todas as águas do planeta. Então, assim, quem trabalha... Agora ficou incrível aqui a luz. Quem trabalha... Olha que engraçado, gente. Bom... Quem trabalha com rios e marés trabalham de acordo com o ciclo da Lua. Está acontecendo aqui um fenômeno. Trabalha de acordo com o ciclo da Lua. Então, por quê? Porque as águas do planeta são regidas pela Lua. O planeta é feito de 2/3 de água, assim como o nosso corpo também, 2/3 de água. E então a Lua rege as nossas águas e as nossas emoções. Por isso que a Lua, quando está cheia, a gente fica com a emoção à flor da pele, como as marés também, fica tudo mais agitado. Eu criei cavalos e a gente observa isso com muita facilidade nos animais. Eles ficam assim bem agitados, égua que tá para parir, pare, né? E outros animais também, claro. Helicóptero ali. Então, as águas regem nossas emoções, elas correspondem às nossas emoções. E o que aconteceu aqui no Sul foi uma atividade intensa e violenta das águas. E se a gente olhar para esse campo da correspondência, que é uma das leis herméticas, a gente pode buscar essa reflexão, né? Como é que estão as minhas águas internas? Como é que estão as minhas emoções? Como é que está o sentimento mais intenso e violento dentro de mim? Por que será que tá essa luz assim, né? Tô achando muito engraçado. Deixa lá. É isso, amores. Aí ontem teve encontro de constelação familiar aqui em casa, porque a gente também precisa retomar mesmo as atividades, né? E cada vez mais, principalmente as atividades terapêuticas,
de atendimento, de ajuda psicológica, emocional. Isso é algo que vai ter que ser feito gradativamente, com muita delicadeza, com muito amor, e um trabalho longo aí que provavelmente vai começar agora. Gente, tá muito engraçada essa luz no meu rosto. Engraçado que quando eu boto a mão assim, ó, vocês sabem o que é isso? Por que que acontece isso? Eu vou acender a luz aqui para ver se melhora. É o sol que tá se pondo ali, daqui a pouco a coisa normaliza. E vocês, me contem. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. O Gui tá ali descansando, eu não quero nem falar muito alto. O Rick, ter acompanhado o seu lado atriz, é nítido que Deus sempre a colocou, seu lado espiritual, em contato com a mãe natureza, e o lado feminino se tornando com maestria a orientadora que é. Grato pela sabedoria. Obrigada, Rick. E você sabe que eu tenho estudado bastante, né, sobre feminino e masculino, homens e mulheres, sobre essas relações. Eu vou fazer de novo o Guilherme, o único sol que tem aqui é sua linda imagem na minha tela. Tem um sol ali se pondo, aí a luz tá meio estranha, mas daqui a pouco vai diminuir. Eu tô para fazer uma nova turma dessa mentoria em grupo sobre feminino, masculino, homem, mulher, e eu fiz há pouco tempo, antes da enchente, e gente, foi surreal, foi lindo demais, assim, foi tanto conhecimento sendo compartilhado e tanta troca, e as pessoas trazendo sobre a vida delas e tendo insights e expandindo a consciência sobre o que realmente é o feminino, a força do feminino, sobre a força do masculino, sobre como essas dimensões feminina e masculina opera dentro da gente, né? Nosso consciente, inconsciente, como essas fases, esses aspectos psíquicos se relacionam dentro da gente e com as outras pessoas. Então foi assim, meu Deus, assim, eu fiquei até surpresa, porque eu tenho estudado muito essas coisas e tem muita coisa que para mim já é clara e óbvia, só que não é para a maioria das pessoas, né? Tá todo mundo ainda muito influenciado por um discurso generalizado que não corresponde à realidade, que é assim uma manipulação, uma distorção do que realmente são os aspectos feminino e masculino em homens e mulheres, e como ter um encontro saudável, respeitoso e honrado entre homens e mulheres, ou nas relações de qualquer natureza. Então foi muito lindo, e eu vou fazer um novo grupo de mentoria, relacionamento de corpo e alma. Eu acho que, enfim, provavelmente já no mês que vem, porque eu fiquei muito impactada com tudo isso que aconteceu e está acontecendo aqui, né? Eu não conseguia nem pensar em nada, estava tudo pronto para começar, eu suspendi, assim como suspendemos os trabalhos, os encontros aqui de constelação e alquimia musical, sendo que hoje tem às 19 horas virtualmente constelação familiar e alquimia musical. A gente vai fazer uma constelação coletiva e, enfim, tá em tempo. Se alguém quiser, mandar direct aí e vem encontrar com a gente. E aí eu queria compartilhar com vocês umas constelações que eu vivi esses dias. Eu tenho feito, né, virtual, ontem teve presencial também. Algo que é muito interessante, né? Mensagens da Alma, que era aquela série de lives que eu estava fazendo. Eu dei uma parada e assim que der eu vou retomar. E tem muita gente que me segue, que assiste as lives ao vivo, depois, né? Ao vivo é uma sorte, porque eu não tenho avisado.
mas muita gente que assiste depois são facilitadores ou estudantes de constelação. E aí eu sempre tenho vontade de trazer algumas coisas do passo a passo para compartilhar mesmo, né? Esses 27 anos de conhecimento da constelação familiar, de vivência nesse campo. Eu prezo e valorizo e carrego comigo assim com muita gratidão. E aí tem uma coisa que é interessante, que é o momento que eu estou conversando com a cliente, né? Eu sempre converso separadamente. Eu sei que tem consteladores ou facilitadores que fazem as perguntas na roda e tá tudo certo, é a maneira de cada um fazer. Eu gosto de conversar separadamente e às vezes eu escuto bastante, mas eu sinto quais são as respostas e as colocações que têm força para que a gente possa colocar no campo os representantes que vão representar a essência de um aspecto ali daquela família que vai nos levar até a origem do problema, né? Porque todo sintoma de dificuldade na vida tem uma origem. E quando essa origem é a nossa ancestralidade, nós herdamos essa dificuldade e ela está inconsciente, porque, claro, não é uma dificuldade ou uma experiência de medo, de fuga, de aversão que nasceu na nossa experiência de vida. É uma memória de uma experiência que a gente herdou. Assim como a gente herda memórias de experiências que nos trazem facilidades, né? Porque os nossos antepassados viveram muitas experiências que trouxeram força e facilidade para eles, então a gente recebe heranças e memórias positivas e as negativas também, de medo, de fugir daquela situação, de traumas. Então, quando a gente tem um sintoma de dificuldade que não nasceu na nossa vida, na nossa experiência, é porque a gente herdou aquela memória de uma experiência negativa dos nossos ancestrais. E aí, quando a pessoa vem conversar sobre a dificuldade dela, ela sempre acha que essa dificuldade está aqui ou está acolá. Claro, ela vai achar, né? Ela tem ali um sentimento dela. E eu não estou preocupada ou eu não estou atenta, escuto o que a pessoa acha, mas sei que o que ela acha não é a origem do problema. Porque se fosse, ela já teria resolvido o problema. Então não é algo consciente, é algo que está no ponto cego, é algo que está na caixa preta, é algo que está no inconsciente. E a constelação familiar faz exatamente isso. Ela revela por meio dos representantes e do método fenomenológico algo que é do inconsciente da família, né? E ali, quando você mergulha nessas águas mais profundas, ou as águas do inconsciente, você pode ver o que está por trás das aparências e o que o campo precisa mover, né? O campo psíquico da família vai atuar naquela colocação inicial, vai fazer os movimentos que já podem ser feitos e vai liberar algo que estava ali preso, né? O amor que estava bloqueado, alguma ordem do amor que foi desrespeitada, seja a exclusão, seja desequilíbrio de troca, seja as pessoas estarem fora do seu lugar verdadeiro, onde elas têm que ocupar, né? Dentro da família, lugar de filho, de mãe, primeiro filho, segundo, terceiro, essas coisas. Então, eu escuto tudo que a pessoa está falando, mas alguns pontos eu sei que tem mais força, ou eu sinto que tem mais força, né? Eu sinto, é tudo pelo sentimento, pelo corpo, pela sensação de quando a gente está escutando. Mas o que eu queria falar para vocês, que é muito interessante, que quando eu faço contato, assim, quando eu olho os olhos da pessoa e começo a me abrir para a escuta, né? Começa esse processo da escuta. É engraçado, assim, que no início já da fala da pessoa me vem uma pergunta, mas eu não faço a pergunta, eu estou escutando. E a pessoa continua falando e simplesmente aquela pergunta que começou, assim, que veio já de cara para mim, não vai embora.
É muito louco, gente. Às vezes a pessoa fala, e aquela pergunta tá lá na minha cabeça. Aí eu vou dar para vocês, por exemplo, uma ideia, um exemplo. O sol tá vindo, o sol tá me acompanhando. E aí, por exemplo, né, uma dessas pessoas que eu tava conversando, logo no início da conversa, quando eu boto a mão assim, o sol, a luz fica boa. No início da conversa, veio uma pergunta, né? Porque o sintoma dela era a dificuldade de um sentimento positivo em relação ao trabalho dela hoje, né? E aí, no início da conversa, veio uma pergunta para mim. Por que você escolheu esse trabalho? Essa pergunta chegou de cara, só que eu não fiz essa pergunta. Ela foi falando, aí falou de pai, falou de mãe, falou várias coisas que ela percebeu já, que são coisas importantes, eu gosto de ouvir. E aí, depois dela, assim, já ter falado praticamente tudo que era importante, aí eu fiz a pergunta, por que você escolheu esse trabalho? E ela que estava, assim, super no controle das próprias emoções, das próprias águas, desabou, né? Por causa dos meus pais. Então, assim, é muito interessante porque essa é a pergunta mesmo, né? Era o ponto que, de alguma maneira, já começa a revelar o que está por trás, né? O que está inconsciente. Então, assim, tinha muito a ver com um aspecto da criança interna que até hoje queria agradar os pais, né? Queria agradar a mãe, queria agradar o pai. E aí, durante a constelação apareceu, né? Foi revelado todos esses pormenores que não cabe aqui contar. E aí uma coisa que eu posso trazer para vocês, que é muito comum aparecer nas constelações, é uma linhagem de mulheres que lá atrás teve uma mulher que perdeu o marido muito cedo, numa época que as mulheres não trabalhavam, e ela teve que se virar, e ela sofreu muito, e ela teve que endurecer o coração, e aí a outra que vem em seguida já vive uma vida onde a relação com o homem não foi bem desenvolvida, porque a própria mãe dela passou muita necessidade quando perdeu o homem, e aí vem uma próxima geração de uma mulher que não quer depender de homem porque sabe o que a mãe passou, e aí vem uma terceira geração onde a pessoa já entra em combate, em conflito com esse masculino, né? Onde já fica cada vez mais longe esse ponto de encontro e de complementaridade como poderia ser, né? De trabalharem juntos, de não terem medo. E aí isso vai se distorcendo à medida que as gerações vão chegando, herdando memórias. Só que aqui tem um ponto crucial. Os homens não são aqueles, né? Os homens agora ficam vivos na vida da pessoa, não é aquele bisavô que morreu deixando sua mulher que não trabalhava em necessidade, né, em apuros. Também não é aquele outro que foi atraído por uma mulher que não queria se entregar porque tinha medo de ficar sozinha, porque a mãe dela ficou sozinha. Ela atrai um homem que ela não vai se entregar, e esse homem não tem a maturidade e a força de um homem que quer uma troca inteira e complementar com uma mulher. Então ela já atrai um homem que não é tão forte assim no seu masculino. E aí já passa para a filha uma experiência de uma mulher que se casou com um homem que não era um homem honrado, que não era um homem provedor, protetor, porque ela tá na experiência da própria mãe dela, não é mais a experiência dela própria, ela tá vivendo o que a mãe viveu. E aí essa que atraiu um homem que é um homem fraco, já vai transmitir para sua filha, pela convivência, por toda a memória do que ela vive, já na barriga a mãe começa a transmitir, né, tudo que ela sente. Então essa filha já vai ver e herdar uma relação com um homem que não é um homem que vem complementar. É um homem muitas vezes que dá mais trabalho do que ajuda. E assim vai, e assim vai. O fato é que a gente precisa começar a olhar para os homens, e um dos sintomas de dificuldade dessa pessoa é o relacionamento. A gente precisa começar a olhar para os homens e enxergar o lado forte, honrado, protetor, provedor, e que a gente pode confiar e se entregar inteiramente.
A gente precisa mudar esse olhar. Primeiro, porque a gente vai estar enxergando, a gente vai ser capaz de enxergar esse homem que tem as qualidades de um masculino maduro. Então, assim, se a gente acha que todo homem é imaturo e infantil e vai dar trabalho, a gente nem vai enxergar quando tiver um homem maduro por perto, né? Porque isso não faz parte do nosso conhecimento e da nossa concepção de tudo que é possível, né? Se a gente associa homens a machismo ou a fraqueza, porque hoje em dia tem muito homem também que tá até com vergonha de ser homem, né? Por causa de todo um discurso que associa os homens muitas vezes a uma falta de caráter. Não é machismo, é simplesmente falta de caráter. Não tem a ver com ele ser homem. E aí ele já começa a achar que tem a ver com ser homem, né? Enfim, são coisas que eu tenho observado assim, né? Outro dia uma amiga que trabalha em corporação falou, né? Falou assim, não, mas é machismo mesmo, porque uma vez eu falei uma coisa e o meu chefe não escutou, e aí quando um homem falou, ele deu escuta. Só que eu, pessoalmente, já vivi isso e foi uma mulher que fez isso. Então, não dá escuta para o que uma mulher está falando, não pode ser associado com machismo. É uma falta de caráter. É uma atitude de insegurança, é uma atitude equivocada, né? Ou a pessoa não tem mesmo escuta, ou tem outra coisa atuando aí nessa dinâmica, mas não é porque ele é homem, é porque esta pessoa, seja homem ou mulher, age dessa forma, e de uma forma que discrimina, que exclui, por uma série de razões, pode ser muita coisa, né? E eu já vi isso acontecer vindo de uma mulher. Por que a gente vai dizer que é porque ela é machista? Mais uma vez, associa uma falta de caráter, um mau caráter, com algo que vem do masculino. Então, assim a gente vai criando toda uma mentalidade de culpabilizar os homens. Claro que tem homens culpados, como tem mulheres culpadas, mas a gente precisa ter dentro da gente um ideal e uma possibilidade de homens que são honrados e respeitosos, porque eles existem. Eu só conheço homem honrado. Eu sei que existem os que não são, mas aí é do ser humano, gente. É do ser humano. Entendem? Porque quanto mais a gente tiver dentro da nossa mente, do nosso ser, a visão de homens honrados, quanto mais eu me constituir de que homem é um ser honrado, como a mulher é um ser honrado, que a masculinidade é algo maravilhoso, é um valor, é uma potência de proteção, de provimento, de ajuda, de complementaridade. Primeiro que eu tenho uma masculinidade dentro de mim, o meu inconsciente é o ânimos, é masculino. E ele vai complementar o meu lado feminino no momento que eu tiver mais avançada aí na minha individuação, no meu processo mesmo de autoconhecimento, né? Mas eu já consigo olhar para o meu masculino interno e perceber o valor desse masculino dentro de mim. Aí eu vou dizer não vou ficar mais tempo nessa live não. O que tem meu áudio, Eli? Tá tudo bem aí com o meu áudio? Me digam, ele falou meu áudio ou alguma coisa. Neto, o problema é confundir Deus com a religião. Deus não é religião, né? Não é mesmo. Homens e mulheres merecem honra. Total, a Nilma falando. Então, vou contar para vocês uma coisa. Existe uma lei psíquica. A gente julga o mundo e as pessoas como a gente é. Os olhos que julgam o mundo e as pessoas são os olhos que eu construo com as minhas experiências, com as minhas crenças e com os meus saberes e com... Entende? Então, assim, a maneira que eu vejo o mundo é a maneira como eu sou constituída. Se eu só vejo no mundo homens que não merecem confiança, é porque o meu masculino interno não merece confiança.
No momento que eu construo dentro de mim um masculino honrado e que eu acredito nesse valor dos homens, e eu atraio homens assim para minha vida, seja meu pai, seja meu filho, seja meus ex-maridos, meus amigos, meus irmãos, meus cunhados, é tudo assim, tudo honrado. Eu atraio isso para minha vida, eu vou alimentando cada vez mais a figura do homem honrado dentro de mim. O que é que isso significa? O meu aspecto masculino interno, o meu ânimos, vai ser forjado por essa percepção de honra, de verdade, de compromisso, de complementaridade com o meu feminino interno e com todas as mulheres, né? Então, gente, existem leis que, se as pessoas soubessem, como essa que eu acabei de falar, elas não apontavam o dedo para ninguém, para xingar ninguém. Porque uma coisa é você identificar que existe um homem ou uma mulher causando problema, machucando, maltratando, seja homem, seja mulher. Isso é do ser humano. Uma pessoa que está ali cometendo crueldade, abusos. Homens fazem mais isso pela força física que eles têm, mas eu não posso acreditar que todos os homens são abusadores ou machistas. E o discurso generalizado é mais ou menos esse. E o pior, as mulheres que né, alimentam isso dentro delas, elas estão muito mais sujeitas a homens assim. Porque elas não atraem homens honrados, elas atraem os homens que elas acreditam que existem. É tipo um imã. E é o que elas carregam dentro delas, como masculino interno. Elas rejeitam, inclusive, seu próprio masculino. E quando a gente rejeita um aspecto psíquico, ele se torna inconsciente e passa a nos dominar. Essa é outra lei psíquica. Eu nem vou entrar muito nisso, porque aí já vai para um lugar mais profundo. Deixo essa live salva assim. Gente, não tem a ver com ser homem e com ser mulher. Tem a ver com valores humanos. Porque todo homem, toda mulher tem um feminino, um masculino interno. Que são aspectos onde tem a luz e a sombra. Então tem a luz e a sombra do feminino, a luz e a sombra do masculino. E o feminino sombra também é terrível. Então a gente tem que ter o farol de luz luminoso, o farol dos valores, para que a gente entenda que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, pode forjar seus valores através de autoconsciência, de autoconhecimento. A pessoa que comete abuso e maltrato é uma pessoa ignorante. Porque quando a gente tem consciência, a gente não faz isso, porque ter consciência e ter autoconhecimento é o caminho da felicidade, da plenitude. Não é para ser boazinha para os outros, não tem nada a ver com os outros. É para você mesmo. Agora, claro, uma pessoa com autoconhecimento, uma pessoa que trabalha e busca desenvolver seus valores, ela é uma pessoa muito melhor para todo mundo, não tem a menor dúvida. Mas quem mais se beneficia com esse processo é ela mesma. Porque quem é que vive mais tempo com a pessoa? Ela mesma. Quem é que está aí dentro de você? Você mesmo. Então, se você não é uma boa companhia para você, coitado de você, né? Porque você pode beber e, né, se drogar e ouvir música e se distrair com tudo, mas vai ter um momento que você vai botar a cabeça no travesseiro, que você vai sonhar seus sonhos. Não tem jeito, vai ter momento de contato com o seu mundo interno. E por isso tem muita gente tomando remédio, até para dormir, para acordar, para tudo, né? Então, assim, esse caminho de lapidação dos valores faz com que a gente enxergue os valores nos outros. É isso que acontece. A gente para de enxergar a sombra no outro e passa a enxergar a luz do outro, tá? Acho que deu por aqui, né? Vamos trabalhar nesse autoconhecimento. Vou mostrar para vocês o pôr do sol que tá aqui. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão dizendo? O Neto dizendo que estão atacando ele porque ele trabalha a Deus na infância.
na alta sociedade. Não entre nessa não, Neto. Fique na luz, foque na luz. É tudo distração, polarização, guerra, xingamento, acusação. Sai desse lugar, foca na luz. Vou mostrar a luz para vocês aqui. Que lindo, né? Muito lindo. Você vai fazer outra novela este ano? O Alvarino pergunta. Tudo pode acontecer, né? Que eu saiba, não. Mas tudo pode acontecer. Sabe que novela, quando chama, é assim, tipo, de um dia pro outro, né? É tudo muito rápido. Então, pode acontecer. Amores, obrigada pela companhia, pela troca. Até o próximo encontro. Assim que der, gratidão, muita gratidão. Obrigada também. Você viu, Nilma, que lindo? Muito lindo. Um beijo. Até a próxima, tá? Se cuidem.